Perdoa nossos pecados, nos lava e nos purifica com o teu sangue, nos faz digno pela tua graça e misericórdia, falar no teu nome e propagar as tuas verdades. Já? Olha aqui a trombeta de Deus chamando você para a live, chamando você para o momento da palavra, chamando você para a oração. Hoje é sábado, né? E você sabe que os sábados são especiais do Velho Testamento, para nós também, né? É um dia especial, né? O dia do descanso do Senhor, né? Que Deus estabeleceu no Velho Testamento. Então a gente respeita muito isso aí, mas também para nós santo é todos os dias, né? É verdade. A gente entende muito aquilo que está escrito lá em Colossenses 2,16. Ninguém pôs vos julgue por causa de comida, de bebida, de dia de festas, ou de lua novas, ou de sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Colossenses 2,16, onde ele fala que no começo ninguém entendia o que era o sábado, né? Isso. Ninguém entendia, é como sombra das coisas que haveriam de vir. Ele fala, porém o corpo é de Cristo. Quando ele fala isso, ele está dizendo que era uma sombra que ninguém entendia. As pessoas entenderam que o nosso descanso espiritual é mesmo Jesus, quando ele veio, porque se percebeu que quem criava aquela sombra era Jesus. Por quê? Porque não existe sombra sem corpo. Para ter uma sombra, tem que ter um corpo. Você está entendendo? Mas a diferença é o quê? É que a sombra não é clara, não é definida, não é explícita, mas o corpo é. Mas o certo é que, ainda que a sombra não seja clara, não esteja bem definida, você não consiga ver detalhes, né? Ela só existe porque existe um corpo que tem detalhes. Por isso que ele fala, porém o corpo é de Cristo, tentando dizer para nós em Colossenses 2,16, que o que as pessoas não compreendiam, que era como que uma sombra, que não estava muito bem claro, se tornou claro quando Jesus veio. Quando ele se manifesta. Quando ele se manifesta. Por quê? Porque o corpo era dele. Então significa o quê? Que o verdadeiro descanso espiritual é ele para nós hoje, né? Por isso que ele disse assim, lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele disse também que ele é Senhor do sábado. Então morreu. Se ele fala que ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor do sábado. Ele é o dono da coisa, né? Ele é o dono. Então, mas ainda assim respeitamos, claro. Que bom se todo mundo tivesse um dia especial para nesse dia a pessoa oferecer unicamente para adoração a Deus e para o descanso espiritual, meditação na palavra. Mas você pode fazer isso, né? De repente você não tem como fazer sábado, pode fazer numa segunda, pode fazer numa terça-feira. Mas se tirar um dia para Deus, eu aprovo completamente, não tenha dúvida disso. Enquanto isso, vamos chamar as pessoas. Chamar o pessoal, você que está já... Estão ouvindo bem aí o que a gente está falando? Está dando legal, né? Senão já tinha gente reclamando aqui que o som não estava bom, né? Que o áudio estava ruim. Detalhe interessante, pastor Paulo, que hoje não é apenas um sábado comum, né? É um sábado em que estamos trazendo à memória, por causa da Semana Santa, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. É verdade. Imagine como estava Jerusalém há 2025 anos atrás. Jesus Hoje, está morto. Os cristãos estavam arrasados e o pessoal estava achando que era contra Jesus, que estava na maior vitória da vida deles. Imagine esse sentimento duplo, alegria por um lado e tristeza de outro. Sabe o que eu imagino? Como deveria estar a cabeça, a mente de Pedro. Eu disse um dia para Jesus, para este Senhor, que se fosse preciso eu morreria por ele, mas quando foi preciso eu o neguei, eu o abandonei. Sabe o que é interessante, pastor Paulo? E agora ele morreu. Imagine como deveria estar a cabeça de Pedro com essa dúvida. Será se ele vai ressuscitar para que eu possa ter um momento com ele novamente ou não? Eles nem pensavam nisso, eu acho. Ele estava assim com a mente cheia, estava nebulosa a mente dele. A prova é que eles voltaram a pescar, porque eles não tinham mais acreditado na possibilidade de ser reativado naquilo ali, né? Porque eu vou até explicar sobre isso hoje, alguma coisa aqui, né? Mas imagina só o clima como não estava, né? Com certeza. Aquele clima de velório. Eles criaram mesmo, uma expectativa, né, gigantesca. Sábado. Eles tiveram que ir para a celebração, tiveram que ir para o templo, tiveram que ir para a sinagoga, mas deve ter ido muito triste por conta de ter perdido o mestre, né?
Mas amanhã eles se alegram, porque amanhã o homem chega poderoso. O homem volta com tudo. Não tem jeito. Chega vencendo a própria morte. Né? Mas voltando a falar do salmo, pastor, aqui do capítulo 14 do Evangelho de Romanos, eu acho que é a melhor palavra que tem para que as pessoas se respeitem com respeito a isso aí. Paulo diz assim: acolheu o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Ele fala assim, por isso que eu como carne. Quem come não despreza o que não come, o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Deus acolhe quem come carne e acolhe quem quiser comer legumes. Deus não está preocupado com esse detalhe. Diz mais, quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Versículo 5, é aqui que eu falo. Um faz diferença entre dia e dia e outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Eu acho interessante isso aqui. Isso aqui é uma palavra do apóstolo Paulo, no capítulo 14 de Romanos, que vai muito mais além ainda. Onde ele tenta dizer para nós que não adianta discutir sobre essas coisas, né? Quem guarda sábado, que guarde, né? E que esteja bem definido na decisão que tomou. Quem não guarda e respeite quem guarda. Assim como quem guarda, respeite os que não guardam. Está aqui. E ele tenta estabelecer exatamente um entendimento, uma paz entre os judeus e os gentios, porque o problema estava nos gentios. Os judeus queriam que os gentios guardassem, os gentios não dá, e os judeus queriam impor exatamente uma regra alimentar, uma série de coisas em cima dos gentios, e o Paulo teve que escrever a Romanos explicando que eles não estavam submetidos a isso, mas que se quisessem fazer, que fizessem, porque para Deus é que eles estavam fazendo. Eu acho legal isso aí. Só uma palavrinha, né? Só uma palavra. Já que hoje é sábado. Mas vamos então, chamando você. Olha, aproveite, sabe o que você faz? Você pega aí o aviãozinho que tem aí, dá uma espetadazinha assim, coloca o dedinho em cima e manda para alguém, para a pessoa acompanhar a live com a gente. Hoje é o 13º dia e nós estamos lendo o Evangelho de João, né? O Evangelho de João tem 21 capítulos. 21 capítulos. Aí cada dia a gente comenta alguma coisa do determinado capítulo. E está sendo muito legal, né? Está sendo uma bênção. Está sendo legal porque o Evangelho de João é ótimo para você realmente falar, né? Sempre tem até coisas a mais. A gente gostaria muito de ter falado do capítulo 12 sobre ainda algumas coisas que aconteceu, mas nós acabamos não falando, porque não deu. Era bem curtinho, né? Hoje é 13, né? Hoje é o 13. Hoje é o 13, 13º dia. 13º dia. Eu estava aqui pulando para outra coisa aqui. O que é que diz aqui? Vamos lá. A obediência às autoridades, né? O amor próximo e o cumprimento da lei. Ah, não, já estou em Romanos, por isso que eu estou lendo. Está em Romanos. Agora eu vou voltar. João está aqui. Eu estava achando tudo muito estranho, porque eu puxei aqui para o 12 para dizer que no 12 teve alguma coisa que a gente não falou, né? A gente não falou plano para tirar a vida de Jesus e tal, falamos ontem sobre a unção, aliás, né? E não falamos, deixa eu ver o quê? Da entrada triunfal de Jesus, quando ele entrou. Isso. Mas eu acho que vai dar para dar uma faladinha hoje. Mas vamos começar hoje a nossa meditação no capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Por que Jesus fez isso, gente? Lavou os pés dos discípulos? Porque estava todo mundo com os ânimos muito acirrados, sabe como é? Eles estavam muito empolgados demais e Jesus precisava fazer eles baixarem a bola. Por que Jesus, então, precisou baixar a bola? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque todos eles estavam tendo uma expectativa, e essa expectativa que eles estavam tendo estava incomodando Jesus. A palavra de Deus fala em alguns textos, por exemplo, que eles brigavam muito entre si para saber, sabe o quê? Quem era o maior entre eles. Por que eles discutiam entre si, os discípulos, para saber quem era o maior? Porque na cabeça deles estava formatado um entendimento de que Jesus chegou, começou a pregar sobre o reino dos céus, e na concepção deles o reino dos céus era uma proposta política que ia fazer o quê? Que ia impor um novo estilo de governo no meio deles. Na cabeça deles, olha só o que estava na cabeça deles. Ia acontecer que Jesus Cristo ia sentar no trono,
E quando Jesus sentasse no trono, Jesus ia colocar o Herodes para fora. Jesus, ao colocar o Herodes para fora, Jesus então ia ter que formar a equipe de governo dele, correto? E nessa equipe de governos eles estavam inseridos. Por serem pessoas da primeira hora, eles imaginavam, e pelo fato de estarem inseridos, eles imaginavam o quê? Que eles iam reinar junto com Jesus e que cada um ia ter o seu cargo específico dentro daquele contexto da imaginação deles, do poder político estabelecido sobre o lugar. A prova é que eles pensavam isso, que a Bíblia diz que eles discutiam, eles chegavam até a brigar por conta disso. Uma certa vez, uma tia de Jesus chegou com Jesus e disse, pediu a Jesus, mestre, quando tu te sentares no teu trono, permita que os meus 2 filhos, um sente do teu lado direito, o outro do teu lado esquerdo. Ela falou para Jesus, e essa mulher que falou para Jesus, ela era tia de Jesus, e que ela estava já se articulando para conseguir as melhores posições na política da época, no caso a monarquia. As pessoas mais importantes, elas que sentavam do lado direito e do lado esquerdo do rei. Elas apareciam sempre, né? Elas apareciam, o fato de estar ao lado do homem. Você vê que até hoje, sim. Você vê, por exemplo, aqui, quando você vai ver uma filmagem de um presidente em algum lugar, sempre tem alguém botando a cabeça do lado para poder aparecer do lado, porque o pessoal chama papagaio de pirata, né? Isso. E toda foto que você tira do presidente tem aquela cabeça que está ali atrás, do lado ali, aparecendo, mostrando que é homem de primeira hora, que está junto ali, aquela coisa toda. Então tinha disso também, o que você estava do lado direito ou do lado esquerdo, eram os cargos mais importantes. Vocês estão entendendo? E essa senhora foi pedir, a Bíblia diz que ela pediu um favor. Senhor, eu te peço um favor. Está lá na Bíblia, depois você... Vê onde é que está para mim aí, isso aí? Veja bem. Te peço um favor, ela fala para Jesus. Que tu coloque o meu filho, os meus 2 filhos nessa posição. E os 2 meninos eram primos de Jesus. Era o Tiago e o... Como era o nome do outro? Era o Tiago e o João. Eram os 2. Que eram chamados de filhos do trovão, Boanerges. Era o nome que Jesus deu para ele, porque eles eram meio explosivos, eles eram meio descontroladão. Eles 2 que tentaram pedir para Jesus, quando Jesus foi na cidade de Samaria e chegou lá, o pessoal não queria dar uma hospedagem para Jesus, eles ficaram tão chateados, tão bolados, que eles chegaram com Jesus e disseram, Senhor, a gente pede para vir um anjo do céu e queimar esse pessoal todinho aí, queimar todo mundo, fritar todo mundo. Eles estavam bravos. Jesus, calma, qual é o espírito de vocês estão descontrolados. E eles eram meio assim, impossíveis, eles eram meio descontrolados. E a mãe deles foi pedir os 2 lugares, acharam aí? Mateus, lê aí, pastor. Ou então também em Marcos 10:35, que diz, olha ele, só, assentando, não, 10, não, estou em 9, versículo 9, aqui, 10:35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhes disse, que querei que vos faça? E lhe disseram, concede-nos que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Amém? No outro texto fala que foi a mãe deles que pediu. A mãe deles, isso. A mãe deles que pediu no outro texto. Qual é o outro texto? Mateus 20, 21. Mateus 20, 21. Olha só como estava todo mundo... Isso aí foi quando eles pediram, mas a mãe já tinha pedido. Já tinha pedido. E Mateus foi a mãe que pediu. Eles estavam insistindo, querendo os 2 cargos. Vai dizer em Mateus 20, então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse, que queres? Ela respondeu, dize-me que estes meus 2 filhos se assentem, um na tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. O que é interessante, como os outros 10 ficaram zangados. Os 10, quando viram isso, diz aqui o texto seguinte, que eles ficaram bravos. Rapaz, mas ela está tirando vantagem disso. Indignaram-se contra os 2 irmãos. Eles se indignaram. Qual é o verso que diz que eles se indignaram? Cadê aqui o verso? Eles se indignaram. 24. Lê aí para nós o 24. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Porque eles queriam o cargo também. Que é isso, pai? Ela já está tirando vantagem só porque é tia e tal, para arranjar para os primos. E Jesus já chegou com ele, eu não posso, não sou eu que defino isso aí. Mas por que eles pensavam isso? Porque na cabeça deles,
Jesus ia sentar no trono, gente, no trono. A cabeça de todo mundo imaginava isso. Imaginava que ia sentar no trono, que ia ficar de boa. Você imagina, por que eles queriam isso? Queriam poder, como todo mundo quer hoje, porque quando você vai realmente assumir um poder dessa magnitude, tem um monte de gente para servir você. Você tem carro de graça, você tem, como é que chama, ajuda paletó, ajuda o que mais? Auxílio paletó. Auxílio paletó, auxílio viagem, auxílio residência. E não somente isso, mas aquilo que as pessoas observam e podem testificar, que são muitas pessoas servindo. Pois é, muita gente fica... Todo mundo quer como é que ele chama aquele pessoal que fica servindo? São todo mundo quer os assessores, né? Assessores. Além de você ter um assessor até para colocar a tua roupa, o teu terno, né? O pessoal do STF, por exemplo, ele recebe aquela capa, tem um sujeito só para puxar cadeira. Né? Um que coloca toga e tem um que está lá só para puxar a cadeira. Então, essa é realmente as vicissitudes do poder. As vicissitudes do poder. Que eles estavam pensando a mesma coisa. Eles estavam querendo esse poder, os discípulos, porque eles imaginavam que seria o quê? Que seria um bom para ele. Todo mundo queria isso, todo mundo quer isso até hoje. Aí Jesus chegou e disse, olha rapaz, o problema é o seguinte, que o meu reino é diferente, ó. Jesus falou para ele. Os caras ficaram malucos. Como, Jesus? No meu reino, não é você que é servido, você que tem que servir. Entendeu? Eles devem ter ficado decepcionados. Olha, no meu reino é assim, o maior é aquele que serve. Você não vai entrar lá para ser servido pelos outros. Você vai ter que entrar no reino para servir, porque o maior é aquele que serve. Aí Jesus deu logo uma choque de realidade. Vem cá, eu não sou líder, pois eu vou lavar os pés de vocês. Os caras, não. O Pedro pulou nessa cabeça dele de achar que o poder, né, tem que estar acima de tudo. Disse, não, eu não vou deixar que o senhor lave meus pés, não. E o Pedro falou para Jesus, o senhor não vai nem tocar em mim, jamais eu vou deixar que o senhor lave meus pés. Ele era meio assim sanguíneo, meio tempestuoso, disse, então se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Não, então tá bom, molha a cabeça, me dá um banho, faz comigo o que você quiser. Está aqui na Bíblia, ele falou para Jesus. É interessante, né, isso aí. Me dá um banho logo. Pede logo para ser completo. Né? Jesus teve que fazer isso para poder fazer eles entenderem que eles estavam dentro de um processo diferente, gente. Porque, na verdade, dentro de todo esse contexto dos discípulos, eles estavam em busca de poder, estavam em busca de ser homem da primeira hora, porque todo mundo imaginava que o contexto era um contexto político de mudança, porque estava todo mundo pressionado pelo Império Romano, maltratado pelo Império Romano, pagando imposto para o Império Romano. Os impostos eram pesados. Eram altos, que ele reclamava para Jesus. É lícito pagar o imposto a César, Jesus. Jesus não queria se meter na questão política, porque ele sabia que aquele era o momento, disse, olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não fique preocupado com isso. Procure dar. Por quê? Porque o César pegava os impostos e fez muitas obras lá. Aliás, essas obras em Jerusalém foram feitas ainda pelo Império Romano, algumas que aparecem. Estradas, né? Eles faziam muita estrada, faziam muita coisa. Jesus não queria mexer, não é verdade? O pessoal não queria pagar imposto para o César. Por que eles não queriam pagar imposto para o César? Porque o César era um líder invasor. Eles foram invadidos ali, eles estavam chateados. O César colocou um líder testa de ferro, que foi o Herodes, que na verdade era testa de ferro, passando por cima de todas as tradições judaicas, que na tradição judaica para ser rei só podia ser quem era da descendência de Davi. E os Herodes não eram da descendência de Davi, eles eram eles eram descendentes de Esaú, nem eram descendentes de Jacó. A tribo deles era a tribo da Edomeia. Vocês estão entendendo? Não era, eles não pertenciam às 12 tribos. E o pessoal dizia, não, esse camarada não é legítimo. João Batista se chateou logo, começou a denunciar o Herodes. Esse cara é safado, ele está vivendo um lance aí com a sobrinha dele, e falava para todo mundo, ficou provocando para poder perder a cabeça. Ele não deveria nem se meter nisso, o caso dele era preparar o caminho do Senhor, e ele resolveu, caiu matando em cima do líder lá, do Herodes, né, praticamente se desviando da função dele.
Vocês estão entendendo? E estava todo mundo muito agoniado, porque o sistema político era dominante. E quando Jesus chegou, Jesus começou a pregar e o seu discurso era sempre esse: é chegado a vós o reino dos céus. Aí gerou expectativa em todo mundo. Porque, pessoal, o reino dos céus, então é ele que é o nosso libertador dessa situação. Só que o reino que ele estava implantando não era um reino para uma política limitada naquele lugarzinho ali. Era uma coisa muito maior. Hoje a gente entende que quando ele implantou o reino dos céus, ele estava começando isso que somos agora. Não era um reino só para Israel, era um reino que ia para o mundo inteiro. Hoje tem cristão no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, em todo lugar tem cristão. E esse era o reino que ele estava começando. Né? Um reino muito de milhões, não um reino ali para aquele lugarzinho pequeno. Ele ia reinar ali e em vários lugares. Ele só estava começando a estabelecer o reino dos céus. Mas o pessoal não entendeu isso, entendeu que era uma política para o momento, para libertá-lo da escravidão causada, ou seja, pela perseguição e pela imposição causada pelo Império Romano. O pessoal foi para a rua, fez manifestação popular, colocando a roupa no chão, gritando palavra de ordem, bendito que vem em nome do Senhor. Foi aquela empolgação, todo mundo, e foram para a rua. Foi uma manifestação poderosa. O poder, quando viu aquilo, epa, o que está acontecendo aí? Isso foi menos de uma semana antes de Jesus morrer. Quando eles viram aquela manifestação, o povo todo na rua, clamando por Jesus, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, restaurar o trono de Davi. Que eles colocavam a roupa no chão e balançavam o galho de árvore, as autoridades, pronto. Aí já tem que matar esse camarada. Eles já estavam querendo matar por causa da ressurreição do Lázaro, porque essa manifestação aconteceu, porque todo mundo que ficou sabendo da ressurreição do Lázaro, diz a Bíblia que ia para lá e em Betânia olhava o Lázaro e voltava acreditando em Jesus, o povo, quando viu o Lázaro ressuscitado. Eles ficaram tão preocupados com isso que a Bíblia diz que eles tentaram queriam matar o Lázaro e matar Jesus. Porque estava todo mundo acreditando, já viu uma multidão apoiando Jesus. E essa multidão foi para a rua. Só que eles imaginavam que Jesus ia tomar o poder naquele momento. E não era para aquele momento. Só vai tomar o poder depois do arrebatamento, depois da batalha do Armagedon, que ele vai sentar por 1000 anos para reinar sobre a terra. E o pessoal ficou simplesmente empolgado quando chegou no dia seguinte. Os romanos continuavam dominando e o Herodes continuava sentado no trono. Aí eles se revoltaram. Não, esse cara enganou a gente. Esse Jesus enganou a gente pensar. Enganou a gente. O governador não via defeito nenhum em Jesus. Vou tentar safar Jesus. Vou trazer o criminoso mais poderoso que tem aqui. Tinha um camarada lá que era o camarada que emitiu pânico. Não sei se ele era do PCC, do Bando dos 40, ele era de algum lugar, porque o cara assustava. O nome dele era Barrabás. Matador assaltante. Todo mundo tinha medo e raiva do camarada ao mesmo tempo. Ele disse: eu vou chamar esse camarada que é o inimigo público número 1, e colocou do lado de Jesus e disse: a quem vocês querem? Prefere que eu solte quem aqui? Ele achava que ia pedir Jesus. O pessoal: solta Barrabás! Aquela multidão que andava atrás de Jesus, agora pedia para Jesus ser preso. Por quê? Porque eles se sentiram enganados. Não sabiam o que era o reino do céu que estava sendo implantado. Eles mudaram de lado, porque acham que tinham sido enganados por Jesus. E, na verdade, tudo fazia parte de um plano. E ele, nessa passagem aqui, quando ele lavou os pés, é para dizer: vamos baixar a bola. No meu reino tem que servir, tem que estar pronto para servir, né, pastor Paulo? Com certeza. E Jesus nos mostra. Tem que estar pronto. E ouça, você faz parte deste reino. Você está neste reino. É interessante como Jesus ele nos mostra como precisamos ser agora que estamos neste reino. Pessoas mansas, pessoas humildes, e que estão ali com o coração aberto, dispostas a servir. O pastor Paulo, esse servir que o Senhor nos ensina aqui, ele é tão poderoso e tão forte, porque sabe quem estava ali, igreja, com ele, em que o Senhor lavou os seus próprios pés? Aquele que iria traí-lo, o Judas. Imagine se você soubesse que uma pessoa iria trair você e ela estava participando ali da reunião, estaria na sua casa, comendo com você, na sua mesa. Será se você lavaria os pés dessa pessoa ou não? É muito difícil, né, pastor Paulo? É difícil, olha, ainda mais o ato de
Só que lavava os pés, olha só, essa cultura de lavar os pés. Não era para qualquer pessoa, não. Se você chegava na casa de qualquer pessoa que você recebia em casa, você mandava os seus servos lavar os pés da pessoa. Lavar o pé da pessoa. Quem lavava os pés era o ajudante de profeta, aquele que acompanhava o profeta e tal, poderia ser profeta, como foi o caso do Eliseu. Uma das coisas que ele fazia era lavar os pés do profeta. Era uma atitude de muita humildade. De muita humildade. Poder fazer isso aí. E Jesus, o Rei dos Reis, desceu do trono e disse, olha, tá aqui, eu acho que tem que servir, ninguém é melhor do que ninguém. E olha Jesus falando isso, não é verdade? E eu digo para você, talvez se fosse você, sabendo que o Judas Iscariote tinha traído você, o que você faria? Eu mandava chamar o Pedro. Pedro, a bola a espada aí. Resolve aqui com ele. A gente vai fazer uma boa com esse caboclo aqui que está me traindo, né? É lá o que vem na cabeça. Mas Jesus não tinha dessas coisas, né? Jesus não tinha dessas coisas. Jesus lavou o pé, lavou os pés de Judas e mostrou que esse ato de servir é um ato muito profundo e daquele que faz parte do reino de Deus, do reino dos céus. Os discípulos naquele momento talvez não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas futuramente eles iam entender e também iriam exercer aquilo que o Senhor tinha ensinado a eles. Igreja do Senhor, ouça bem, precisamos entender o que é um coração disposto a servir. Mas hoje, nesse momento em que vivemos hoje, muitos cristãos apenas buscam serem servidos, querem ser servidos a todo instante, querem ser servidos a todo e qualquer momento. E o Senhor vai nos falar em sua palavra que é melhor você dar, ou seja, é melhor você servir do que você receber. Que essa palavra que foi pregada hoje possa ser guardada no seu coração e que talvez você durante muito tempo não tenha entendido o que é servir, mas que a partir de hoje você possa servir o teu próximo, servir as pessoas, porque isso o Senhor estabeleceu como parte do reino dele. Amém. Servir as pessoas. Sabe o que eu acho legal nesse texto aqui do capítulo 13? É o versículo 7. Eu gosto de pregar muito esse versículo 7, porque o Pedro chegou e disse, eu não estou entendendo, para que isso? O senhor tem que lavar meus pés a mim, ele falou. Aí Jesus disse uma palavra que eu achei muito interessante. Respondeu Jesus, o que eu faço agora tu não entendes, tu só vai entender depois. Na vida da gente tem muita coisa que no primeiro momento você não está entendendo. Mas depois você entende o que é que Deus está querendo. Depois você entende. Às vezes, nem sempre as coisas que estão acontecendo com você fica, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Qual é? Meu Deus, por que isso? A gente fica cheio de perguntas, perguntando para Deus por quê. Eu sempre explico que quando a gente está na mão de Deus, que as coisas não estão acontecendo segundo as nossas expectativas, que a gente não sabe o que está acontecendo, que tudo está acontecendo ao contrário daquilo que nós estávamos esperando, a atitude correta não é reclamar para Deus e nem perguntar por quê. Porque na mão dele você já está. Você começa a perguntar para quê? Qual é o propósito? Qual é a pedagogia, Senhor? Porque Deus qual tem é o ensinamento? Deus tem as suas pedagogias de preparação, muitas vezes que não é do jeito que você imagina, né? Por exemplo, ele, para poder preparar o Davi, permitiu que o Saul ficasse com ciúme e perseguisse ele, né? O Saul estava meio bravo, porque naquela época o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre todo mundo assim. O Espírito Santo era para quem Deus dava, para determinadas funções. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo só foi derramado sobre todos no batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Mas antes, o Espírito de Deus era dado especificamente para as pessoas. E Deus tirou o Espírito Santo do Saul e deu para o Davi. Você sabe o que aconteceu? Quando ele foi ungido, o Espírito Santo passou para ele. O Espírito que estava nele para poder ser líder, para poder realmente reinar. E quando o Espírito de Deus saiu do Saul, o Saul ficou endemoniado. Começou a ficar endemoniado, ficou perturbadão, né? No lugar do Espírito de Deus, Deus colocou foi um espírito capeta para poder corrigir ele. E diz a Bíblia que era preciso o Davi ir lá tocar a harpa para poder acalmar a fúria do espírito que estava nele. Vocês estão entendendo? Mas Deus preparou ele como? Preparou ele fazendo com que
o Saul perseguisse ele. E ele começou a fugir. Deus disse, esse camarada tem que aprender a ser um guerreiro, tem que ficar esperto, tem que correr. E não era pouca coisa, não. Eram 3.000 soldados que o Saul tinha correndo atrás do Davi o tempo todo para poder pegar o Davi, e não conseguia pegar. O Davi se alojou lá na caverna de Adulão, que diz a Bíblia que um dia o Saul estava com uma dor de barriga, entrou lá, no escuro. Quando você entra no escuro do primeiro vencimento do clavo, você não vê nada, mas ele estava na caverna, via tudo. Estava lá no escuro. Sim. É igual quando você entra no cinema. No primeiro momento você não vê ninguém, daqui a pouco você está vendo todo mundo. Porque a sua retina se adapta com a falta de claridade, né? E ele estava dentro da caverna e o Saul entrou, não viu nada, estava escuro. Entrou lá, parece que ele comeu uma coisa que fez mal para ele, para a barriga dele, ele foi lá fazer a necessidade dele. A Bíblia diz que o Davi foi lá, cortou um pedaço da roupa dele. Pegou na roupa dele, olha como ele aprendeu. Quando ele cortou a roupa do Saul, o Saul saiu, se arrumou. Aí quando ele estava lá longe, Davi apareceu na montanha e gritou: aí, meu rei! Falou para ele, respeitando ele, né? Respeitando a autoridade. Respeitando a autoridade dele. Ele disse: e aí, meu filho Davi? Ele pegou isso. Sabe que hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos, falou para ele. Ele disse: mas meu filho Davi, eu estou procurando você para te matar e Deus me coloca nas tuas mãos e você não me mata. Ele disse: não, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? É muito legal isso aí, né? Forte. Ele esperou a hora que Deus ia confirmar. Passou sufoco, talvez ele não estava entendendo nada, mas ele sabia que Deus estava no controle, a ponto de ele fazer um salve e dizer: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Ele teve paciência até Deus concluir aquele momento de preparação, que demorou 10 anos. Vocês estão entendendo? Mas ele nunca reclamou. Talvez ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas Jesus disse ao discípulo: o que você não está entendendo agora, você vai entender depois. Depois ele entendeu que era só uma preparação para fazer dele um grande rei. Glória a Deus. Amém? Vou parar? Amém. Os irmãos estão dizendo: não para. Mas segunda-feira nós temos mais. Segunda-feira tem mais, né? Vamos orar por você? Manda aí o teu nome para a oração, né, pastor? Amém. Manda o seu nome para a oração, que o pastor Paulo Guilherme vai fazer uma oração agora. Deixa eu ver aqui. Sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu lar. Caso você queira a oração, você coloca aqui o seu nome da sua família, ou o seu nome aqui nos comentários, que nós iremos orar por você neste momento. E não se esqueça que hoje nós temos o nosso segundo dia do Celebrando. Amém? À tarde, você que é mãe, você que é pai, traga a sua criança para o Celebrando Kids. Às 16 horas, Pastor Paulo, tem sido um mover tremendo sobre as crianças no Celebrando Kids. Tem sido um mover tremendo sobre aquilo que Deus está fazendo sobre as crianças. Então você que é mãe, você que é pai, traga a sua filha, o seu filho para o Celebrando Kids. E à noite nós temos um encontro marcado no Celebrando, às 19h30, celebrando. Amém? E amanhã domingo tem culto normal, né? Amanhã domingo, culto normal nos 3 horários. 10h30, de manhã, 5h30 e às 7h30. E na Península, pastor Paulo, o horário também 9h30 eu estou lá dando estudo e 5h30 eu estou lá de novo. Lá eu dou estudo todo domingo, 9h30 da manhã. Essas coisas que eu falei com você hoje aqui, eu falei esses dias lá, né? E a gente está falando alguma coisa sobre a visão da estátua do rei Nabucodonosor, que são aquelas fases, né, que a gente tem da história da humanidade. A gente vai entrar na próxima fase agora. Olha, deixa eu ver aqui, pastor Paulo Neto, está aqui Esteta Gabriel Gabriel, estamos incluindo você aqui, tá? Rosa Santos, Gabriela também pede oração, deixa eu ver aqui. Meu nome das pessoas aí, pastor? Rosélia e família, Wilcinho e família, a pastora Marli e família, a irmã Isabel, oração pelo seu irmão Heleno, a Aurineia e família, Francisco e família, o Ivanilson, Alceni e Ivana, oração pelo Francisco José Veiga e família, Carliane e família, Marina e família, o Fábio Filho e a Flor de Lourdes. Peço pela minha saúde, irmão Arimateia, minha vida e minha esposa e família, irmão Zé Luiz, irmã Tereza, Keila. Peço oração para José Antônio, Simone Lopes, irmão Enio e família, Wanderson e família, Andréia Nogueira e família. A vida, oração pelo pelo Luve, que está na Itália,
Ieda e família, muitas pessoas aqui pedindo Aqui. oração, graças a Deus. Ivane Oliveira Fernandes pede oração pelo meu irmão João, que está com CA no fígado. Vamos incluir na oração. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver aqui, quem mais, muita gente aqui, mas está firme no propósito. Deixa eu ver quem está pedindo oração aqui. Uau, é sobre isso, que é Gabriela Nogueira. Que passamos para olhar as circunstâncias com outra perspectiva. Ah, tá bom, Deus abençoe. Glória, 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 toda honra, toda glória. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ver quem pede. Oração aqui, glória a Deus, glória a Deus. Aqui está só eita glória, glória, glória a Deus. Eita glória. Aqui pede Nayane família. Deixa eu ver quem mais aqui. Gabriela e família. A família do Pedrinho, Escócio. Oração para a Luvicada na Itália. Foi meio que tu falou aí, né? Isso. Wanderson e família. Enio e já família. citei esses aí. Deus, pois é, então está incluído aqui, tá bom, gente? Senhora, eu ou você? O senhor ora hoje. Eu oro hoje. Ora hoje. Então você pensa em Deus onde você está agora, para a gente orar por você, orar pela sua casa. Eu e o pastor Paulo Neto vamos concordar, né? Orar pela sua família. Esse final de semana vai ser uma bênção, que Deus livre você do mal, no nome de Jesus, que jamais as nossas famílias sejam surpreendidas por fatalidades, né? Essas fatalidades que acontecem de repente, que gera aqueles traumas profundos, aquelas coisas. No nome de Jesus, nossa família está blindada dessas fatalidades, né? Ore pela tua casa e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos por cada pessoa que pediu oração aqui, Deus. Cada pessoa que está orando com a gente, conosco, nesta tarde de sábado, Deus. Que o Senhor Deus venha abençoar com saúde aquele que precisa de saúde, com paz aquele que precisa de paz, com alegria aquele que está triste, meu Pai. Repreende o mal, repreende as brigas, as contendas de dentro dessa casa. Envia os teus anjos para habitar dentro dessa casa, Deus, junto com essa família. Que a tua paz prevaleça, que toda obra maligna, toda obra do inimigo seja desfeita, seja destruída pelo poder do nome de Jesus. Que a paz, a prosperidade, a bênção, a alegria de servir a Deus estejam presentes nessas vidas, nesses corações. Derrama da tua graça, meu Deus, derrama da tua paz e da tua proteção sobre todos nós. É o que te pedimos no nome de Jesus, assim seja, amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus só volta segunda, né? Segunda-feira estamos aqui, viu? Amanhã esteja no culto, em um dos horários. E hoje à noite também, E hoje à noite também. Quando terminar a live, não se esqueça de comentar que você está firme e forte no propósito. Amém? Firme no propósito. Responde, escreve para nós aqui. Se você está assistindo, coloque firme no propósito. A gente já sabe que você está firme no propósito desse jejum. Deus te abençoe e até amanhã. Paz seja convosco.